Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Peço que todos me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já devem ter escutado inúmeras vezes, o planeta de vocês está passando por uma mudança energética muito forte. Uma mudança que, se Deus quiser, ela será para melhor. Mas enquanto ela não se concretiza por inteiro, fica tudo assim, as energias desorganizadas, as energias pesadas mais afloradas, com mais dificuldade de se manter o equilíbrio, de manter os pensamentos voltados para o lado positivo, voltados para a luz. Tudo afeta mais vocês, principalmente nessa época do ano que vocês já têm uma tendência a estarem mais cansados. Então, junto a essa energia conturbada, com o cansaço físico, o cansaço emocional de vocês, e acaba virando uma grande bola de neve. E hoje, mais uma vez, assim como meus outros colegas palestrantes que já vieram aqui, eu venho aqui para lembrar os filhos que a busca pelo equilíbrio, a busca pelos pensamentos positivos, ela tem que ser constante na sua vida. Você precisa todos os dias pedir a sua proteção antes de sair de casa, de preferência antes de sair da sua cama. Assim que você abre os olhos para um novo dia que vai se iniciar, peça para que ele seja protegido por Deus. Peça para que as dificuldades que porventura você tenha que enfrentar, você consiga enfrentar com equilíbrio. Você consiga enfrentar de acordo com o que o nosso Pai nos ensina. Você consiga olhar a melhor maneira de agir, encontrar a melhor maneira de agir. Que você consiga dominar os seus impulsos negativos, a sua fala negativa, e consiga realmente analisar a situação antes de se posicionar. Principalmente se esse seu posicionamento for desencadear em outras pessoas um desconforto. Logicamente que às vezes é necessário, você precisa se posicionar independente se aquilo vai causar desconforto por outro ou não, porque muitas vezes já está te causando um sofrimento muito grande, já está desalinhando o seu equilíbrio, e ninguém aqui precisa disso.
Ninguém aqui precisa ficar desequilibrado o tempo todo para poupar as outras pessoas e enxergarem seus próprios defeitos. Mas sempre existe a melhor maneira de se posicionar, a maneira mais equilibrada de se posicionar. E quando vocês estão dominados por sentimentos negativos, quando vocês estão dominados pelo cansaço, principalmente o cansaço emocional, vocês têm dificuldade de encontrar essa fala equilibrada para se posicionar. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir a vocês que cuidem mais de vocês. Cuide da sua proteção espiritual, pedindo por ela todos os dias. Cuide da sua saúde emocional, fazendo todos os dias algo por você. Algo que te agregue bons sentimentos, algo que te faça respirar, algo que realmente recarregue as suas energias. Isso é necessário. Como já falamos aqui inúmeras vezes, a natureza ela tem esse poder muito forte de tirar esse excesso de energia negativa e te ajudar a encontrar o seu equilíbrio novamente. E o que não falta no país de vocês, na cidade de vocês, é a natureza. É o que falamos aqui, nem que seja um vaso de planta pequeno, um vaso de planta de verdade, logicamente, né? Porque muitos já estão substituindo por plantas artificiais, mas nem que seja um vasinho pequeno. Fique ali, cuide, coloque sua mão na terra, faça sua oração, tenha animaizinhos de estimação em casa. É a pureza da criação de Deus. Fique com eles, tenha momentos com eles. Tudo que é criado por Deus, filhos, existe uma razão muito grande. E tudo que é da natureza tem uma face de limpeza muito forte. Então peçam a sua proteção, procurem se equilibrar, procurem estar conectados com a espiritualidade de luz e principalmente com o nosso Pai Criador. Se as dificuldades surgirem, pense um pouquinho antes de agir. Feche os olhos, mentalize bons pensamentos, para que essa energia de luz venha até você e você consiga agir da melhor forma possível. Respire antes de falar, raciocine antes de falar. E se você ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio, não se posicione naquele momento, deixe para uma outra oportunidade. Quantas e quantas desavenças desencalhadas por falta de um equilíbrio, de pensar mais um pouco, de esperar melhor o momento, surgiram e estão aí prevalecendo encarnação após encarnação. Cuidem de vocês, filhos. Mais um ano está finalizando. Analise tudo que vocês precisam ainda melhorar e foque nisso, foque na sua evolução espiritual. Deus ele está aqui por você todos os dias. Utilize essa luz, utilize essa força a seu favor. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia realizada por um irmão já desencarnado aqui mesmo no Rio Arcanjo. O tema é a prática do perdão. Uma das maiores dificuldades de um espírito é a prática do perdão, principalmente em relação aos seus próprios pecados. Para um encarnado pode parecer mais difícil perdoar o que outras pessoas fizeram do que perdoar a si mesmo. No entanto, no plano espiritual, quando um espírito consegue entender os impactos que suas atitudes provocam na sua própria evolução, o cenário muda completamente. De todo modo, o que não deve acontecer é esse apego às situações difíceis, sejam elas provocadas por outras pessoas ou por você mesmo. Ficar remoendo sentimentos negativos, revivendo situações que me causaram dor, ficar emanando energia de raiva, ressentimentos, etc., estaciona parte da sua evolução. Não há como evoluir plenamente se o seu coração está carregado de energias negativas. Por isso, procure se esforçar ao máximo para seguir adiante, para esquecer o sofrimento vivido. Se você foi o ofendido, procure ficar apenas com o aprendizado da situação.
Se você não se sente mais confortável em conviver com o seu ofensor, não tem problema. Porém, não emane em direção a ele nenhuma energia negativa. Procure seguir adiante de maneira equilibrada. Se você foi o ofensor e entende o impacto dos seus erros, da mesma forma, procure seguir adiante de maneira equilibrada. Não adianta ficar se punindo eternamente. Lembre-se que Deus sempre perdoa e oferece uma segunda chance aos seus filhos. Sendo assim, não faz sentido você querer permanecer em sofrimento eternamente. Em resumo, apegar-se a qualquer tipo de energia negativa sempre vai atrasar o seu processo evolutivo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Perdão, com certeza, é um dos assuntos mais complicados na encarnação. Primeiro, porque as pessoas, a grande maioria, elas não conseguem entender que a encarnação é um grande teatro feito para você aprender e para você ensinar. E como todo teatro preparado para, no fundo, te ensinar a lidar com sentimentos, as situações ainda que vocês estão falhando, elas vão se repetir, até você conseguir agir da maneira que você entende que é correta. Mas a maneira que você entende que é correta é quando você está no plano espiritual, que você tem uma visão mais ampla de tudo, não quando está aqui encarnado. Eu falo por isso porque tem pessoas que não conseguem se perdoar, como eu estava dizendo na palestra. Isso é muito ruim, porque você não pode parar a tua encarnação em situações que às vezes você foi a causadora de dor e sofrimento em outras pessoas. A tua encarnação tem que continuar, você tem que continuar vivendo, tem que continuar tentando, tem que procurar acertar as coisas que aconteceram. Se não for possível, isso é um aprendizado, você já sabe a dor que causa em outra pessoa e outras, e não fazer mais. Tudo é lição, é uma escola. E claro que como toda escola, se você ainda não aprendeu a lição e continua praticando as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. E você vai continuar sendo testado até você aprender. E ao contrário do que muitos pensam, isso está longe de ser um castigo. Encarnação não é castigo, sofrimento não é castigo. Isso tudo é ensinamento. E o mais incrível que pode ser para vocês aceitarem isso, vocês programaram. Porque quando vocês estavam no plano espiritual, vocês programaram aquilo que vocês ainda queriam treinar, testar e ver se aprenderam aqui. E o perdão com certeza é um dos mais difíceis, mas também um dos que mais gera problema. Tem pessoas que param a encarnação porque não conseguem lidar com aquela situação que ela foi causadora, não faz mais nada, às vezes entra em depressão, às vezes tem vontade de cometer suicídio, ou seja, perde a encarnação como um todo. E a ideia não é essa, muito pelo contrário. A ideia é você continuar vivendo, continuar passando por tudo que a vida te apresenta e fazendo da melhor maneira possível. Tem o outro lado também, que é quando alguém te causa algum tipo de sofrimento. E essa parte, então, é incrível, porque o encarnado, ele sofreu por alguma coisa, veio aquela energia, ficou triste, magoado, enfim. Não deixa de estar certo, isso é normal, acontece. Se lida com pessoas com muitos graus diferentes de entendimento, e isso sempre causa problemas. Só que aí você tem que aprender a lidar com isso. Pode ser que naquele momento você ficou com raiva, você ficou triste, ficou chateado, mas isso tem que parar. E por que eu falo que tem que parar? Porque alguém mandou uma energia, porque tudo que vocês falam para outra pessoa falou para você, é uma energia que vem, vai afetar o teu corpo. Pode ser que você ficou com raiva também, então você já aumentou aquela energia mais um pouco. Porque tudo que a gente deseja para o outro, uma parte é nossa. Isso é uma lei do Pai. Então, se desejou mal para alguém, você está desejando energia negativa, está aumentando mais aquela quantidade de energia em você.
Só que encarnado daí ele fica pensando naquela pessoa o tempo inteiro, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, tomara que ele se dê mal, enfim, um monte de coisas negativas. Toda vez que você pensar nessa pessoa, independente de onde ela estiver, você vai entrar em contato com ela, vai entrar em ligação com ela, vocês vão trocar energias. Então, se for realmente uma pessoa com uma energia pesada, cada vez que você desejar mal para ela, você está entrando em contato, mesmo que ela more do outro lado do planeta, vocês vão estar trocando energia. Toda vez que você conta com raiva para outra pessoa, não contar o fato, mas conta com raiva, desejando mal, ficando feliz quando ela se dá mal, energias negativas vocês estão trocando. É isso que vocês têm que entender. Quando alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa ela já plantou uma energia negativa nela. Em algum momento dessa vida ou da próxima, ela vai ter que lidar com isso. Mas quando você faz o mesmo e fica um agredindo o outro, vocês criam um vínculo. E enquanto alguém não romper esse vínculo, vocês vão ficar trocando energias negativas e quando desencarnarem vão voltar novamente, voltar juntos, às vezes parentes, cada vez mais próximos, para aprender um a respeitar o outro. Porque vocês criaram uma energia negativa, um vínculo, um laço entre um e outro. Então, quando alguém faz alguma coisa para a gente, por que para quem perdoa é o mais importante? Porque quem cometeu o erro já vai ter que encontrar. Lei de causa e efeito, né? Planta colhe. Agora, se você perdoa a pessoa, e quando a gente fala de perdoar, não quer dizer que tem que esquecer, necessariamente voltar ao relacionamento como era, ou amar a pessoa. Isso é um caminho mais para frente de aprendizado. O perdoar é não desejar mal, cortar essa ligação entre vocês, porque daí você não tem mais nada que continuar trocando com essa pessoa. Você cortou o laço, vocês não estão mais trocando energia negativa, e você não vai ter que voltar com ela ou continuar nessa encarnação passando a dificuldade até um aprender a lidar com o outro. Porque, como a gente sempre fala, vocês estão aqui lidando com situações, não é com pessoas. Eu aprendi a perdoar, eu aprendi a lidar com essa situação, não serei mais cobrado quanto a isso, isso vai sair da minha vida. Eu não consigo perdoar, então você vai continuar passando por situações na tua vida que vão te testar se você perdoa ou não. Mas eu continuei e comecei uma guerra com alguém de troca de acusações, às vezes físicas, então você agora não está mais lidando com a situação do perdão, você está lidando também com uma pessoa. E vocês vão continuar vindo, encarnação através de encarnação, encarnação atrás de encarnação, até alguém cortar isso e aprender a respeitar, tolerar, entender que as pessoas são diferentes e por fim perdoar. Então primeiro é por uma situação. Agora, se você fixar numa pessoa, você vai ficar ligado a ela e ela vai voltar sempre com você até vocês aprenderem a lidar com isso. Então comecem a olhar a vida de uma maneira diferente. Comecem a olhar a vida como uma grande escola de sentimentos, de você aprender a lidar com tudo que acontece na tua vida de maneira equilibrada. A gente sabe que não é fácil ficar feliz o tempo inteiro, aceitar tudo de maneira sorridente, e ninguém está pedindo isso. Mas toda vez que alguém faz alguma coisa em relação a você, e você sentiu uma dor, um sofrimento muito grande, você já sabe que aquilo está errado. E se você responder à altura, você está cometendo o mesmo erro. Não importa quem começou, erro é erro, não importa quem começou. Se você fizer a mesma coisa, você está errando igualmente. E você plantou uma energia negativa que em algum momento você vai ter que colher. É assim que funciona a vida. A vida não é, ninguém vem aqui para sofrer. A gente vem aqui para aprender a manter o equilíbrio. E eu garanto para vocês, como eu tenho falado disso com muita frequência, tem muitas pessoas que a vida está bem mais complicada do que programou. Exatamente por essas dificuldades de perdoar, dificuldade de escutar o outro, a ideia do outro, respeitar que as pessoas pensam de maneira diferente.
Não querer ser o dono da verdade, impor tudo para os outros estão tudo errado. Não ficar julgando, não ficar desejando mal para os outros. Isso são tudo trocas de energia. Só que o primeiro afetado sempre é você. E uma hora teu corpo físico ele vai sentir essa carga de energia emitida por você e emitida pelos outros. E daí você fala, agora além de tudo eu ainda estou doente. E esse tipo de doença é o mais difícil da espiritualidade te ajudar. Porque se ela é fruto das energias negativas emitidas por você e você não muda a tua maneira de pensar, não tem como um doutor ficar 24 horas limpando você, porque não vai funcionar. E teu corpo vai sentir, não tem como. E às vezes a energia é tão pesada, você está alimentando as células físicas, porque não é só com o teu alimento físico, é o alimento energético também alimenta o teu corpo, e uma hora uma célula dessa ela não vai aguentar essa carga de energia negativa, ela vai começar a agir de uma maneira diferente. Câncer. Ah, mas agora eu peguei câncer porque eu era uma pessoa muito ruim, eu fiz muita coisa errada lá atrás, agora eu estou pagando. Aquilo podia nem estar programado na tua encarnação, foi causado por você agora, porque você despejou uma carga de energia tão grande e negativa no teu corpo que as tuas células não estão aguentando mais a lidar com isso. E os problemas vão vir. E daí quer que Deus resolva, que a espiritualidade resolva, que o médico da terra resolva, não vai resolver enquanto você não mudar a tua maneira de pensar. O maior inimigo de cada um de vocês são vocês mesmos. É a tua maneira de agir que afeta teu corpo, positivo ou negativo. É a tua maneira de agir que faz com que você consiga ser intuído por espíritos de luz ou, infelizmente, por espíritos de pouca luz. Tudo é a tua maneira de agir. Ah, mas se eu estou passando um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um obsessor comigo. Filhos, sinto muito dizer, toda vez que alguém disser que vocês estão com um obsessor junto com vocês, é porque em algum momento na tua vida você deu passagem para ele, pelas suas atitudes, por ele gostar do mesmo tipo de energia. Ah, mas foi alguém que mandou para mim. Alguém pode mandar para você, mas se você não tem a mesma energia da pessoa que mandou, ou não tem a mesma energia daquele espírito, ele não vai te fazer mal. Pode ser que quando ele se aproxime, você naquele dia se sinta mal, com dor de cabeça, dor nas costas, irritado, mas não vai passar disso, porque são energias diferentes. Onde que estaria a justiça do nosso Pai se simplesmente alguém resolvesse que outra pessoa vai morrer e desse um jeito e vai matar, ou vai encher de espíritos negativos em volta de você? Não funciona dessa maneira. A energia tem que ser a mesma. Espírito negativo não torna ninguém ruim. Espírito negativo não causa vício em ninguém. Agora ele amplia coisas que já estão dentro de você. Se você já tem a tendência de fazer coisas erradas, ele vai dar uma ampliadinha porque ele vai ficar ali te aconselhando a fazer coisas erradas. Se você tem tendência a vício, ele vai só te mostrar o caminho para você entrar mais cada vez no vício. Mas você deu a oportunidade. E nesse momento você para de escutar o teu espírito protetor, o teu anjo da guarda, porque você prefere se ligar nessa energia pesada e não na energia de equilíbrio, livre-arbítrio. Então comecem a olhar a vida de vocês de uma maneira diferente. O que a vida está procurando me ensinar? O que essas pessoas que estão em volta de mim estão procurando me ensinar? Principalmente aquelas que te incomodam. Essas, às vezes, as maiores lições estão ali. Às vezes a gente deseja mal para ela, por que você não reza por ela? Mas reza mesmo com fé. Quem sabe você rezando, essa energia que você manda para ela ajuda às vezes até a afastar alguma coisa que esteja com ela e a tua vida fica mais equilibrada. Mas se isso não funcionar, toda vez que você reza por ela, isso cria um campo em volta de você que te protege das energias dela, porque você está mandando energia de luz, uma parte fica com você. Se ela estiver mandando energia negativa, não vai te afetar, mas você tem que agir de maneira diferente e encarnado de maneira geral em todas as situações que alguém faz alguma coisa contra ele, ele acaba agindo da mesma maneira, no sentido da raiva, da vingança, do ódio,
energias negativas. Ou seja, você estava aqui e a pessoa estava aqui. Quando ela te fez alguma coisa, você fez o quê? Você veio para baixo. Não foi ela que subiu, você desceu. E você só vai se livrar disso quando você resolver voltar para cá, com os seus pensamentos e com as suas atitudes. Porque nem Deus nem a espiritualidade podem te levar para cima nem para baixo. Isso é uma decisão tua, com o que você faz a cada minuto da tua vida. Que a paz esteja.